Abra sua Bíblia, vamos lá, Gênesis capítulo 41, verso 1. Nós vamos falar sobre uma parte muito legal dessa saga aí de José. José, hoje a gente vai ver uma história bem emocionante, depois de tanta aflição, ele ainda vai passar um pouco de aperto, mas Deus vai demonstrar muita graça. No livro de Gênesis capítulo 41, verso 1. Gênesis capítulo 41, verso 1, leremos aí juntos até o verso 16. Após a leitura, eu peço que você mantenha sua Bíblia aberta, nesse capítulo, porque nós vamos depois, apesar de lermos até o 16, nós vamos caminhar alguns versos depois, e é importante que você interaja com o texto bíblico na medida que a gente for fazendo a exposição. Bom, assim diz o texto sagrado da palavra de Deus, Gênesis 41, verso 1 até o verso 16. Passados 2 anos inteiros, o faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. Então, subiram do rio 7 vacas, bonitas e gordas, que foram pastar no meio dos juncos. Depois delas, subiram do rio outras 7 vacas feias e magras, que pararam junto às outras vacas à beira do Nilo. Então, as vacas feias e magras devoraram as 7 bonitas e gordas, e o faraó assim acordou. Depois, ele voltou a dormir e tornou a sonhar. 7 espigas cheias e boas brotaram de um mesmo pé. Depois delas, brotaram 7 espigas miúdas e queimadas pelo vento oriental. Então, as espigas miúdas devoraram as 7 espigas grandes e cheias, e o faraó acordou. Tinha sido um sonho. Pela manhã, o seu espírito estava perturbado. Por isso mandou chamar todos os adivinhos e sábios do Egito. O faraó contou-lhes os sonhos, mas não havia quem os interpretasse para ele. Então, o copeiro Mor falou a faraó: lembro-me hoje das minhas faltas. Quando o faraó estava muito indignado com seus subordinados e mandou-me a prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor, eu e ele tivemos um sonho na mesma noite. Sonhamos cada um o seu sonho e cada sonho com a sua interpretação. Um rapaz hebreu, servo do capitão da guarda, estava ali conosco. Contamos a ele e os nossos sonhos, e ele os interpretou para nós, e a cada um conforme o seu sonho. E aconteceu conforme o que ele tinha interpretado. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então, o faraó mandou chamar imediatamente José e o fizeram sair rapidamente da prisão. Ele se barbeou, mudou de roupa, se apresentou a faraó e faraó disse a José: tive um sonho e não há quem o interprete. Porém, ouvi dizer que quando ouves contar um sonho, podes interpretá-lo. José lhe respondeu: isso não está em mim. Deus é que dará uma resposta de paz a faraó. Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem sido generoso conosco e com a tua igreja, e tem nos guiado na tua palavra e na tua verdade. Pai, o ofício da pregação, o ofício de anunciar o evangelho, não é um ofício de mera retórica, de mera habilidade comunicativa. Pai, isso não é suficiente, isso não faz jus ao propósito que o Senhor estabeleceu para a tua palavra e para a pregação do evangelho. O que te pedimos, Deus, é uma graça, o que te pedimos é obra do teu Espírito. Que teu Espírito, Pai, use pessoas frágeis como nós para comunicar a palavra e pessoas frágeis como nós para ouvir e discernir a tua vontade. A tua palavra é viva, Senhor. Ela penetra no coração e ela tem o poder de transformar vidas inteiras. O Senhor pode abrir os nossos olhos e nos fazer enxergar coisas que não enxergávamos. Porque o Senhor é poderoso para fazer isso. Toda a tua palavra, ela é divinamente inspirada. Ela é apta para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que todo homem, toda mulher sejam sábios
e sejam preparados e habilitados para toda boa obra. Usa a tua palavra, Senhor, usa aquilo que o Senhor deseja comunicar ao teu povo, Senhor. Desperta o nosso coração e nos ajude, apesar da nossa fraqueza. Que o Senhor seja glorificado, Pai. Que tu sejas elevado sobre as nossas vidas através da tua palavra. É a nossa oração em Jesus. Amém. Deixa eu só pegar minha introdução aqui. Pronto. Irmãos, no último domingo, nós caminhamos aí por um trecho importante da biografia de José. A história de José, gente, é tão fascinante que ela, inclusive, mereceu boas produções cinematográficas, até uma produção brasileira acerca da sua vida. De fato, a saga de José é uma saga que nós nos identificamos de uma maneira muito pessoal. É a saga de um jovem abandonado pela família, rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, que foi, por sua vez, revendido, a um chefe da guarda egípcia, a um homem chamado Potifar. Apesar da sua extrema lealdade a Deus e, consequentemente, ao seu senhor, esse jovem foi assediado pela esposa do seu senhor, que, ao se negar a deitar com ela, ele foi falsamente acusado de estupro e, por isso, foi preso, levado a uma prisão. Uma história dramática. Nós lembramos aí que, no início dessa história, José, filho de Jacó, teve vários sonhos que o próprio Deus lhe concedera, mostrando para ele que um dia ele ascenderia a lugares honrados e que os seus descendentes, os seus irmãos, parentes, pai, se prostrariam diante dele e do seu senhorio. José, numa ingenuidade ainda jovem, comenta isso com os seus irmãos, e os seus irmãos olham para ele e falam: que menino petulante. E assim começam a conspirar uma maneira de eliminar José. E foi assim que ele foi vendido como escravo, mas mal sabiam seus irmãos que ali, na verdade, era o início de uma belíssima jornada em que Deus exaltaria José para cumprir finalmente aquilo que ele via em sonho, que Deus o levantaria sobre seus irmãos. Ora, é claro que José foi ingênuo, mas tudo isso está sendo, de alguma maneira, utilizado por um grande dramaturgo, um grande escritor dessa história, que é o próprio Deus. Deus está por trás de cada evento que nós lemos aqui. Deus está operando em cada circunstância para fazer com que todas as coisas, no final, converjam para a sua glória e para os seus planos definitivos, tanto para José como para o povo de Israel. E já vimos aqui que esse povo, o povo de Israel, o povo judeu, no final das contas, é uma grande manjedoura, onde Deus depositaria e revelaria o seu Messias, o seu servo, o Messias Jesus. Então toda a saga aqui é uma saga que envolve todo cristão, no final das contas. É uma saga que envolve a história da salvação, envolve o modo como Deus desejou e se movimentou em nossa direção para nos salvar. Mas veja bem, esse jovem escravo, que chegou na casa do chefe da guarda, Potifar, nós vimos aqui, tornou-se um grande administrador daquela família antes do evento da falsa acusação de estupro. E vimos que José era um homem próspero, e o texto é claro em Gênesis 39, uma frase que se repete com alguma regularidade, inclusive no texto, é que o Senhor estava com José. Independente das circunstâncias, quando ele estava bem, quando ele estava mal, quando estava sendo falsamente acusado, quando ele estava na cadeia, quando os irmãos o abandonaram, o tempo inteiro, o texto é recorrente, o Senhor estava com José. A presença do Senhor com José, ela é supra-circunstancial. Ela não depende de circunstâncias, não depende de ameaças, não depende dos fracassos aparentes de José, não depende, por exemplo, de seu sucesso, dele ser próspero, um bom administrador da casa do seu Senhor. Não, ele é simplesmente um jovem que tem sob sua companhia o Senhor. Isso muda tudo. Isso muda absolutamente tudo na jornada de José. No capítulo 40, um capítulo que nós não lemos, é o capítulo anterior a essa história, é basicamente um capítulo dedicado à vida de José na prisão. Na prisão, lembra? Essa prisão era a prisão dos prisioneiros do rei.
Era uma cadeia específica onde traidores políticos, pessoas da corte que cometiam algum crime ou alguma ofensa a Faraó eram aprisionados. E era exatamente lá que estava José. E vimos que José, mesmo na cadeia, prospera de maneira impressionante. De maneira tão impressionante que lhe é confiado, inclusive, a função de administrador da prisão, claro, sob a coordenação e a liderança do chefe daquela cadeia. Mas ele é o comandante dos presos, é um preso que lidera presos, né? Então ele, inclusive, é promovido dentro da cadeia, se isso é possível, né? Um prisioneiro, um presidiário, ser promovido dentro do presídio. Mas foi exatamente o que aconteceu com José. Mas aí, no capítulo 40, o capítulo anterior a esse que nós acabamos de ler, há alguns relatos interessantes. No capítulo 40, verso 1, para a gente ter um contexto do que está acontecendo aqui, diz que passando essas coisas, ou seja, o período em que José estava na prisão ali, todos aqueles eventos envolvidos com a sua ascensão dentro da cadeia, diz que de repente chegaram 2 novos presidiários, 2 novos presos na cadeia de Faraó. Chegou o mordomo do rei, ou o copeiro-chefe, aquele que, inclusive, dentro do contexto cultural da época, tinha funções de alta confiança por parte de Faraó, era uma autoridade de fato, uma pessoa que era frequentemente consultada por Faraó em decisões políticas. E quando a gente fala Faraó aqui, você precisa lembrar, nós estamos falando aqui do soberano do Egito, para não dizer o soberano do mundo antigo. O Egito tinha tentáculos, o seu poder se estendia por diversos lugares para além do Egito, inclusive a região que a gente conhece como Canaã foi durante muito tempo dominado pelos egípcios. Eles tinham uma influência cultural muito vasta, militar muito vasta, e Faraó, gente, era mais do que simplesmente um soberano político. Faraó era uma divindade. Faraó era uma espécie de Deus vivo dentro daqueles domínios egípcios. Então, o auxiliar de Faraó está preso. Ele chega à prisão. É o que relata o capítulo 40 aí, no verso 1. E diz o texto que, além dele, também foi preso o padeiro-chefe de Faraó. Os dois estavam na cadeia e José, então, é convocado a ser serviçal dentro da cadeia dessas 2 consideradas autoridades dentro da corte faraônica. E diz o texto que esses 2 homens tiveram, na mesma noite, sonhos. Eles sonharam de forma muito impressionante. Ambos tiveram sonhos, e sonhos diferentes. Ora, diante disso, diz o texto que os 2 acordaram, no capítulo 40, verso 8, você pode até bater o olhinho lá de curiosidade no capítulo anterior, se você quiser. No verso 8 diz que eles tiveram um sonho, e olha o que eles disseram a José. Olha, nós tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhes José, porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Basicamente, essa foi a resposta de José a esses 2 membros da alta corte faraônica que agora estão na cadeia com ele. Gente, vejam como tudo está amarrado, está tudo costurado, né? José chega na casa de Potifar como escravo, ele é exaltado dentro da casa, sofre um assédio da sua patroa, vamos dizer assim, ele foge da casa dela, deixa a capa para trás, é acusado falsamente de um crime, e ele não é colocado em qualquer cadeia, ele é colocado na cadeia da elite faraônica. Veja que ironia. Tudo muito desenhado, né? Tudo aqui muito planejado por Deus. E, de repente, José está agora diante de 2 homens que, de fato, eram de grande influência, apesar de agora estarem sendo punidos por Faraó. E diz o texto que José interpreta o sonho de ambos. Eram sonhos diferentes, né? E aí diz que a interpretação de José era, no final das contas, não vou falar aqui do sonho, no final das contas, que o copeiro-chefe seria restituído à sua posição de poder em 3 dias, mas que em 3 dias o padeiro-chefe seria morto. Essa é a interpretação do sonho de ambos. E é exatamente isso que acontece. No capítulo 40, verso 23, é dito que, no caso aí, o copeiro-chefe... tem um detalhe, José ainda diz assim para o copeiro-chefe, olha, é isso que vai acontecer, você vai voltar ao poder em 3 dias, e quando você estiver lá na corte de Faraó, lembre-se de mim. Ele lembra de mim lá quando você estiver lá de volta, porque eu não estou aguentando ficar nessa prisão, tá? É basicamente isso que ele está dizendo. Então, conta lá, quem sabe ele não me favorece, porque eu estou aqui como inocente. Eu não cometi crime algum contra a mulher de Potifar.
né? Basicamente é isso que ele diz, né, para esse copeiro-chefe. Mas diz no verso 23, no capítulo 40, que quando o copeiro-chefe realmente foi libertado, 3 dias depois, de acordo com o sonho e o que José havia interpretado, o copeiro-chefe não se lembrou de José. Ele não se lembrou do compromisso que ele fez com José, de se lembrar de José quando ele estivesse de novo junto a Faraó, para que o libertasse. Mas diz o texto no verso 23 que ele não se lembrou e se esqueceu de José. Tudo bem, você podia dizer, nossa, mas que vacilão. Pois é, tudo isso é parte de um enredo divino. Olha aí, vamos para o nosso texto de hoje, capítulo 41, verso 1. Já de início, que passados, depois desse esquecimento do copeiro-chefe, se passaram 2 anos inteiros. Gente, José ficou na cadeia ainda 2 anos depois desse evento. E depois de 2 anos, Faraó tem um sonho. Lembre-se, o copeiro-chefe já está de volta à corte faraônica, aquele que conviveu com José na prisão. E José, depois, está ainda lá esquecido, e Faraó tem um sonho. E descreve-se aí no capítulo 41, verso 2 ao verso 4, que o sonho de Faraó era um sonho muito enigmático. Ele teve um sonho muito estranho. Primeiro, ele se vê diante do rio Nilo. Quero lembrar a você que o rio Nilo tem um valor simbólico muito grande para a época de Faraó. Não somente naquela época, até hoje, o Nilo é um rio de muito valor econômico para o Egito. Se você pegar o Google Maps, depois faz essa experiência com imagem de satélite e coloca a imagem do delta do Nilo, você vai observar que o Egito é um grande deserto. É um grande deserto, mas tem uma linha verde, muito verde, que corta o deserto no meio. Essa linha verde é onde que passa o Nilo. E por que é verde? Porque onde o Nilo passa, as margens do Nilo, elas são fertilizadas. Isso desde a antiguidade. Há um fenômeno natural, inclusive, no Nilo, que na época de cheias, lembrando que o Nilo nasce lá no interior da África e desemboca no mar Mediterrâneo, no delta do Nilo. Imagine essa cena em que, de tempos em tempos, há uma espécie de enchente, inundação. O rio ele tem uma época de cheia. E quando o Nilo chega na época de cheia, ele fertiliza as margens do rio, porque ele leva os detritos orgânicos do rio para fora, e depois que ele volta, ele recua, essas margens estão hiperfertilizadas. Por isso que o Egito, desde a antiguidade, era uma grande potência na produção de trigo. Desde a antiguidade. Quem acompanhou a série de Atos dos Apóstolos aqui se lembra do barco que Paulo quase naufragou, carregado de trigo, porque era um trigo trazido da Alexandria, da região do Egito. Então imagine isso, era uma grande potência alimentar de commodities, vamos dizer assim. O Egito era um grande provedor de alimento para o mundo antigo. E os faraós reverenciavam o rio Nilo, e os egípcios também, como uma grande divindade. O Nilo era tratado quase como uma espécie de deus, porque ele, na visão dos mitos egípcios, né, o Nilo ele fertilizava, ele abençoava o Egito, e aquilo era considerado uma espécie de movimento divino, um movimento mítico de um deus sagrado do Nilo, e Faraó era como uma espécie de gestor desse recurso, né, uma espécie de governante. A gente vai ver isso depois em Ezequiel. Mas a visão, ou melhor, o sonho de Faraó é que ele se vê diante do rio Nilo. Isso é muito simbólico. E ainda mais simbólico, 7 vacas bonitas e gordas subindo do rio para pastar em meio aos juncos. A revista atualizada fala o carriçal, que é a mesma expressão. Carriçal é um lugar onde você tem vários juncos. Juncos são plantas que crescem em terrenos alagados. Isso é muito comum em algumas regiões da África, algumas regiões do Oriente Médio. Aqui no Brasil tem algumas regiões que tem um tipo específico de junco, mas esse é o junco típico da região do Egito. Então a visão era que essas vacas subiam para pastar, saíam do rio, observe, o rio era símbolo de fertilidade, e as vacas gordas, alimentadas, saíam para pastar à margem do rio. Mas imediatamente, Faraó vê uma segunda imagem nesse mesmo sonho, em que ele vê mais 7 vacas, que sobem do rio igualmente, mas diz o texto que eram vacas feias e magras. É interessante porque em língua hebraica a palavra má aí tem um sentido de desagradáveis. Alguns comentaristas que dizem que essas vacas tinham uma aparência cadavérica, né, de terror. Imagine, era uma cena feia assim, para o sonho de Faraó. E essas vacas cadavéricas, né, essas vacas de terror, eu acho que eram vacas zumbis, tá, gente? Mas é uma teoria pessoal. Mas elas pararam junto às outras vacas, à beira do Nilo, e elas simplesmente devoravam
as vacas gordas e bonitas. E, gente, Faraó acorda em pânico, porque realmente é coisa de terror, né, gente? Convenhamos. Ele acorda meio em pânico, diz o texto que ele acorda perturbado com um sonho, mas ele volta a dormir, no verso 5. Apesar do momento de perturbação, ele volta a dormir e ele volta a sonhar. No verso 5, é dito que, nesse segundo sonho, ele agora vê 7 espigas. Lembrando que a gente está falando do Egito. Egito é muito comum, claro, trigo tem espigas. Então ele vê, numa visão, 7 espigas de trigo cheias e boa. Quem tem aquele olhar agrícola, né, bate o olho e fala, rapaz, essas espigas são saudáveis, são abençoadas, são fartas e brotam do mesmo pé. Imagine, então era um pé fértil, né? E diz aí no texto que depois delas, observe a ordem cronológica do sonho, a ordem no tempo, 7 espigas miúdas e queimadas pelo vento oriental aparecem também no sonho. Curioso, gente, essa menção ao vento oriental, porque de fato, até hoje no Egito, eu já estive lá na região, até hoje no Egito existe um vento, ele é chamado de oriental porque ele vem do ocidente e vai para o oriente, é um vento que vem do deserto do Saara, e dependendo da época, esse vento ele simplesmente acaba com a plantação. É um vento de alta temperatura, muito seco, e ele detona com qualquer tipo de plantação por onde ele passa. E ele vê no sonho esse vento oriental queimando essas 7 espigas, ou 7 espigas queimadas. E diz o texto que essas espigas, miúdas e queimadas, devoram no sonho as espigas cheias e boas. E Faraó, então, acorda do seu pesadelo. Isso não é bem um sonho, né? Parece um pesadelo. E no verso 8, diz que pela manhã, olha o que acontece aí com Faraó, vai acompanhando aí na sua Bíblia, pela manhã, diz que o espírito de Faraó estava perturbado. Ele estava em pânico, ele estava completamente inquieto diante do sonho que ele acabara de ter, ou dos 2 sonhos que ele acabara de ter. Imediatamente, para quem não sabe disso, o Egito, no mundo antigo, como na verdade a cultura africana como um todo, mas particularmente o Egito, né, existem muitas práticas ligadas à magia, panteísmo, né, adivinhação, coisas dessa natureza. Quem foi comigo a Moçambique viu alguns traços disso, isso é muito forte na cultura africana como um todo. E ele mandou chamar, simplesmente convocou, eu quero lembrar que não eram poucos, tá, dentro da corte egípcia, ele convocou os adivinhos e os sábios do Egito. Gente, observe que existe uma diferença aqui, né? Uma classificação diferente. Os adivinhos, gente, existe inclusive no termo hebraico que é usado aqui no texto, é uma palavra egípcia, né? Uma palavra egípcia que se refere aí a todo tipo de encantador, de mago que existia naquela região. A Revista Atualizada traduz como mago, a século 21 como adivinhos. A Revista Atualizada também traduz como adivinhos. A ideia eram pessoas que eram ligadas à magia, a manipulação de divindades, de espíritos, que conjuravam encantamentos dentro da cultura egípcia. Então eram pessoas profissionais nessa área. E também haviam sábios, que eram homens dados à literatura, à arte da medicina, que conheciam um pouco de astronomia ou astrologia. A gente pode, dependendo, porque nessa época a astrologia e a astronomia eram campos meio mesclados no Egito, mas eram homens sábios. Homens versados em algum tipo de ciência, pelo menos as ciências que existiam no Egito. E diz o texto que Faraó convoca esses homens. Pensa, ele chamou os acadêmicos do império, ele chamou os intelectuais, os conhecedores, os versados. E aí diz que ele narra para esses homens o seu sonho. E diz aí no verso 8, na parte B, que Faraó, depois de lhes contar os sonhos, simplesmente não havia quem os interpretasse. Não tinha quem os interpretasse, os 2 sonhos. Imagina o constrangimento, né, para aqueles profissionais, homens que receberam alto investimento na sua formação, recebiam bons salários, viviam na corte egípcia, desfrutavam de todos os benefícios de pertencer à aristocracia do maior império do mundo antigo, e ninguém soube dar uma explicação para aquele sonho esquisito de Faraó. E, gente, mais constrangedor ainda é pensar que Faraó é, de acordo com os antigos mitos egípcios, alguém que teria, em tese, acesso, né? Acesso aberto aos deuses do Egito.
E parece que os deuses estão calados, porque nem os sacerdotes, os magos, os sábios conseguem dar uma explicação para aquilo. Então, de repente, em meio à apreensão geral, o espírito perturbado de Faraó, no verso 9, diz que quem aparece no cenário? Ora, o copeiro-mor, aquele que estava na cadeia com José. Lembra? O copeiro-mor levanta o dedinho, minha imaginação, ele levanta o dedinho no meio do silêncio. Posso falar alguma coisa aqui? E aí o copeiro-mor diz assim, olha, Faraó, num tom de reverência e respeito ao Supremo do Egito, né, diz, olha, eu me lembro hoje das minhas faltas. E eu me lembro, verso 10, que quando o Faraó um dia estava muito chateado, você deve se lembrar, você estava indignado com os seus subordinados, e você se lembra que você me enviou à prisão, junto lá, né, com o padeiro Mor, na casa do capitão da guarda? E aí ele conta a experiência que ele teve na prisão. Ele conta, olha, eu quando estava lá, eu tive, aí no verso 11:3, eu tive um sonho, e o padeiro Mor também teve um sonho, a gente estava tão perturbado quanto você, e tinha um jovem hebreu, ele ainda destaca, né? Havia um rapaz hebreu, no verso 12. Um rapazinho hebreu lá, servo do capitão da guarda, que tomava conta da prisão, e nós contamos para ele os nossos sonhos. E ele interpretou o sonho para nós, e cada um conforme o seu sonho, e realmente a interpretação dele, veja aí no verso 13, a interpretação dele era real, tanto que eu fui restituído ao meu cargo, como ele interpretou, e o padeiro Mor foi enforcado, exatamente do jeito que ele interpretou. Gente, no verso 14, acontece aquele fenômeno que eu já expliquei aqui para vocês, que é típico da Bíblia em língua hebraica, que é o uso de um staccato. O que é o staccato? Eu falei isso aqui, que é aquela sequência de conjunções. Quem tem Bíblias mais antigas, revista e corrigida, por exemplo, você vai ver o uso da conjunção e na sequência aí do verso. Esse as nossas Bíblias mais modernas tiraram essa conjunção, porque em termos estilísticos fica muito desagradável você ler essa sequência de es num texto. Mas isso é uma tentativa dos tradutores antigos de preservar o que a gente chama de vave consecutivo. É uma sequência de conjunções. E todas as vezes que essa sequência de conjunção aparece no texto hebraico, isso indica, eu já falei isso aqui, pressa, velocidade, uma série de cenas apressadas, ok? Então você tem que ver isso como um filme. Sabe aquela cena de filme que você vê? Tem cenas de filme que elas são lentas, né? Porque geralmente quem produziu o filme quer dar um destaque para alguma cena, e às vezes até exagera aquela câmera lenta, assim, absurda, né? Ou às vezes é uma sequência frenética de eventos, né? Filmes de ação tem muito isso. Agora observe, aqui você está lendo, e o recurso linguístico da época era usar esse vave consecutivo, então isso marcava uma série de eventos. O que é que acontece às pressas aqui no verso 14? Diz que quando o faraó ouviu isso, ele imediatamente, o que ele fez? E mandou chamar José, e o fizeram sair rapidamente da prisão, e ele se barbeou, e mudou de roupa, e se apresentou a Faraó. Esse é indicação de velocidade. O evento aqui foi muito rápido. Faraó estava apressado, ansioso, queria resolver o seu problema, ele queria interpretar o sonho, e os eventos aqui foram nessa intensidade. E finalmente, gente, imagina, José barbeado, ok? Provavelmente cabelo raspado, porque, gente, ele era um semita, ele era um hebreu. Os hebreus tinham o costume de ter barba, tinham o costume de ter cabelos, às vezes, um pouco mais, né, avantajado. Então, imagina, agora eles chegam na corte egípcia com aquela cara desgrenhada, aquela barba desgrenhada de prisioneiro, e falam, vamos dar um trato nesse menino? Porque ele vai entrar diante da corte faraônica. Então, eles raspam o cabelo, raspam a barba, põem uma roupa melhorzinha. E aí ele chega diante de Faraó, né? Chega diante de Faraó, e Faraó, já sabendo da fama dele pelo copeiro-chefe, diz assim no verso 15, tive um sonho, e olha, imagina, gente, ele falando isso para esse hebreu, a gente já viu a fama dos hebreus entre os egípcios na última, quando a mulher lá de Potifar quis enfatizar, né, quis depreciar José, ela falou, esse escravo hebreu, a gente já viu como é que o hebreu tinha uma conotação muito ruim entre os egípcios, né? Havia uma depreciação, um desdenho. Agora veja que interessante, diz aí no verso 15 que ele tem um sonho, e aí está todo mundo, imagina, os sábios aqui, ok? Os adivinhos aqui, pensa aqui, os bruxos, estão os sacerdotes, toda a elite egípcia ao redor de Faraó, e aquele menininho hebreu ali, jovem hebreu, né? Quase um menino, um jovem.
E aí aquele jovem está ali diante de Faraó, e Faraó, o grande Faraó, imagina numa posição alta, provavelmente sentado no seu trono, vai saber, olha para aquele jovem e diz a ele, rapaz, é o seguinte, eu tive um sonho, e não há ninguém aqui que interprete. Então ele já tira uma onda também, né? Imagina a humilhação pública, a elite está toda ali. E o jovenzinho está lá, José. Não há ninguém aqui que possa interpretar. Porém, eu ouvi dizer que quando você escuta um sonho, você tem capacidade para interpretá-lo. Gente, imagine nesse momento que os sábios ficaram ali, né? Vamos ver o que esse menino vai falar, né? Vamos ver se ele é menino. Um hebreu. O que esse menino estudou na vida dele? Nós estamos aqui estudando esses livros todos aqui, a gente fica interpretando os astros, a gente sabe toda a ciência do Egito, todo tipo de mandinga, de manipulação religiosa, espiritual, a gente conhece todas as ciências, e agora vem esse rapazinho aqui, diante da gente. Vamos ver o que ele vai dizer. E, gente, está todo mundo na lógica de uma competição. Está todo mundo numa lógica de competição e Faraó está assim, inquieto, falando, não é possível que eu banco essa turma aqui, ninguém sabe interpretar esse som. Vamos ver se esse menino sabe dizer o que é isso. Só que a resposta de José é impressionante. Porque a expectativa de Faraó é, me fala da sua competência. E a resposta de José, no verso 16, é, isso não está em mim. Isso não está em mim. Essa capacidade aí que você está dizendo aí, não está em mim. E aí, gente, isso já deve ter dado uma bugada básica em toda a elite intelectual. Porque agora ferrou, poxa, se trouxeram esse menino e isso não está nele, ele fala, não, isso não está em mim. Só que o seguinte, é Deus, Elohim, o Deus dos hebreus, é quem dará uma resposta de paz a Faraó. É ele que vai dar a resposta. Então não sou eu, o negócio aqui não sou eu. Lembra, gente? Quem está com José? Nós vimos isso aqui. O Senhor, Yahvé, está com José. O Senhor era com José, Gênesis 39, verso 2. José tem total confiança, gente, nessa altura, em quem governa os destinos. Ele tem total confiança de que é Deus que opera e se move pela bênção de Abraão que está com ele. Ele não é simplesmente um jovem humilde, ok, gente? Você pode dizer assim, não, José, ele era um jovem humilde, né? Coitado, modesto. Não, gente, ele tinha simplesmente senso de proporção, né? Ele simplesmente sabia quem ele era e sabia quem Deus era. Não é humildade, é simplesmente a realidade. José simplesmente sabia o que era o certo. Qual era o certo? É que ele não sabia nada mesmo e que Deus sabia tudo mesmo. José já tinha experimentado que, apesar de toda a fragilidade dele ao longo da vida, o Senhor simplesmente quer e decidiu elevá-lo a instâncias que ele não podia nem imaginar, só sonhou, mas ele não podia, nem aspirava. Nós vimos isso em vários momentos, que José apresenta um perfil psicológico de alguém que não está nem um pouco interessado no poder pelo poder. No poder pelo poder. Ele está dentro de um drama e que ele sabe, o Senhor está com ele. A resposta pode ter soado muito humilde, ou até uma resposta medíocre para aqueles que estavam presentes, mas era simplesmente um fato. José simplesmente falou, eu não sei nada, não está nada em mim, mas Deus dará uma resposta. Deus dará uma resposta. E aí, do verso 17 até o verso 23, Faraó fala todo o sonho que ele teve, que a gente já leu aqui. Ele vai falar das vacas magras, das vacas gordas e magras, vai falar das espigas gordas e das espigas secas. E depois, diz aí no verso 24 que Faraó repete a mesma sentença que ele começou e diz aí, verso 24, na parte B, contei tudo isso a essa turma aí. Imagina ele fazendo isso. Contei para essa turma toda aí, tudo isso aí que você ouviu, eu já contei para todo mundo, mas não há quem o interpretasse para mim. Não tem. E aí, no verso 25, José começa a desmontar esse quebra-cabeça. Ele começa a decriptografar, decodificar esse sonho misterioso. Verso 25. Então, José lhe disse. Agora, imagina, gente, José começando a falar, e os magos, os sábios, a elite toda olhando para ele. E aí ele diz assim, quero começar já com uma informação. Para começar, esses dois sonhos aí é um só. Aí todo mundo já deve ter bugado, né? Falei, como assim um só? Falei, esses sonhos aí, os dois têm o mesmo significado. Deus está simplesmente mostrando a Faraó, veja em verso 25, Deus está mostrando a Faraó o que ele vai fazer. Então Deus está mostrando, ele vai fazer alguma coisa.
E isso foi revelado a Faraó. Foi mostrado a Faraó que Elohim está prestes a fazer alguma coisa no mundo, particularmente do Egito e em torno. E diz aí que José começa a interpretar. E o verso 26, a interpretação, você conhece, é que as 7 vacas boas e gordas era uma menção, uma referência a 7 anos de abundância, 7 anos de prosperidade sobre o Egito. Ora, a imagem das vacas subindo do Nilo tinha tudo que ver, porque o Nilo era o grande fertilizante do Egito. O Nilo era o grande adubador das margens do Egito, onde ficava a produção de trigo. Então, a imagem de uma vaca gorda e boa, saindo do Egito, ou melhor, saindo do Nilo, era uma imagem que fazia todo sentido na hora que ela fosse interpretada. De igual modo, diz o texto aí no verso 27, que as 7 vacas magras seriam 7 anos posteriores aos 7 anos de abundância e de muita fome. Mas diz o texto que a fome era tão grande, seria tão grande, que o povo nem ia se lembrar mais dos 7 anos de fartura. Agora, no verso 28, diz que José diz para Faraó a seguinte afirmação. É isso que eu te disse, ó Faraó. Deus mostrou ao Faraó o que ele há de fazer. Vão vir 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida, tão grande será essa fome. E a fartura na terra não será mais lembrada. O sonho veio ao Faraó 2 vezes por uma razão, porque Deus tem urgência no que ele vai fazer. Ele vai fazer isso urgentemente. Deus está determinado a fazer o que ele te mostrou em sonho. Gente, isso é curioso, porque Faraó se via meio como o soberano do Egito. Mas agora Faraó está descobrindo que existe alguém mais poderoso do que ele. Mais soberano do que ele, que tem lá os seus planos também e tem lá a sua agenda. Gente, eu quero só lembrar a você uma coisa interessante. No livro do profeta Ezequiel, lá no profeta Ezequiel, capítulo 29, verso 3, tem uma descrição que eu acho formidável para você entender como que era no mundo antigo a percepção que Faraó tinha do Nilo e do seu poder. Ezequiel 29, verso 3, diz assim: assim diz o Senhor Deus. Uma profecia de Ezequiel em nome de Deus para o Egito. Eis-me aqui, eu sou contra ti, ó Faraó, rei do Egito, crocodilo enorme, tu que te deita no meio dos teus rios e dizes para si mesmo, o meu rio, o rio é meu, eu o fiz para mim mesmo. Então, observa o tom de prepotência e arrogância dos faraós em relação ao poder que eles achavam exercer sobre o Nilo. O profeta, já lá no futuro, repete esse tom de dureza de Deus em relação a Faraó e ao Egito. E é esse Faraó, e é esse Egito que está prestes a experimentar uma fome sem precedentes. Ô, gente, eu fiz uma pesquisazinha histórica aí sobre eventos dessa natureza, eles eram raríssimos no mundo antigo. 7 anos de fome, gente, era coisa quase impossível no Egito. Para ter 7 anos de fome, isso significava, gente, o colapso do império. Isso teria implicações muito sérias. O Egito podia acabar se isso realmente viesse a acontecer sem que alguma providência fosse tomada. E diz aí no verso 33, voltando lá para Gênesis 41, no verso 33, que depois de ele fazer essa interpretação do sonho, José, então, agora dá um conselho a Faraó. E olha o conselho dele. Portanto, o meu conselho para você, Faraó, é que você encontre um homem. Procure um homem. De preferência, um homem que tenha discernimento e sabedoria. Ô, gente, vocês perceberam o tom de ironia aqui, né? Tipo assim, né? Alguém que preste, né? Agora ele está aproveitando a deixa, né, gente? José está aproveitando a deixa. De preferência, um homem de discernimento e sabedoria. E que o Senhor coloque esse homem sobre o Egito. Um homem de discernimento e sabedoria. E o faraó deve fazer assim, verso 34. Nomeie diversos administradores sobre a terra que tomem a 5ª parte de tudo que a terra do Egito produzir nos 7 anos de abundância. Então, tudo que tiver de abundância, vai ser uma boa abundância, vocês vão simplesmente cobrar um imposto. Tá vendo os libertários aí, gente? Ó, um imposto, tá? Quem não gosta do Estado aí, os anarcocapitalistas presentes no recinto.
Um imposto de 20%, uma tributação de 20% toda a produção. Ô, gente, é brincadeira, tá? Mas sei lá, vai que tem um fundo de verdade. É uma tributação estatal com a finalidade de quê? De garantir a sustentabilidade e a proteção socioeconômica de uma comunidade que estaria prestes a vivenciar, não era uma pandemia, igual ao nosso caso, mas vivenciar um problema gravíssimo de falta de alimento e recursos. O Estado está sendo operado para realmente beneficiar e garantir o bem comum. Agora veja que interessante. Uma tributação de 20%, todo o trigo que era colhido, 20% tinha que ser guardado em silos públicos, administrados por Faraó, observe o texto ainda desse destaque, que estejam sobre o teu poder. Olha que interessante. E todo esse mantimento, no verso 35, dos bons anos, estejam guardados em armazéns nas cidades. Olha que interessante. Não era um armazém centralizado, eram vários armazéns em várias cidades egípcias. Então, a plantação que acontecia naquela região eram colocados nesses silos regionais. Então, a ideia era produzir algum tipo de sustentabilidade regionalizada a longo prazo, claro, no período de escassez. E aí sim, verso 36, esse mantimento servirá de provisão para a terra nos 7 anos que haverá de fome. Gente, não sei se você percebeu, José deu uma aula aqui. José, primeiro, deu uma aula de interpretação de sonho para os sábios do Egito, ok? E depois ele deu uma aula de gestão. Gente, lembrando que José é um administrador. A gente já viu isso na casa de Potifar, ele deu um show de administração, tanto que Potifar descansou e falou assim, diz o texto lá que Potifar nem se preocupava mais, porque tudo que o menino colocava à mão funcionava. Porque ele era um mega gestor. Depois que ele foi para a cadeia, ele era tão bom nessa competência que o chefe da prisão falou, cara, administra aqui esse negócio. Então, ele administrou até a cadeia, Alex. Aí agora, a terceira onda é que todo o conhecimento que ele adquiriu na sua vida, ele está usando agora para orientar Faraó a respeito do que ele vai fazer nos tempos de escassez. No verso 37, diz que esse conselho impressionou tanto o Faraó. Ele ficou tão impressionado, não só com a interpretação do sonho, mas também com o conselho que lhe foi dado, veja no verso 37, que ele não impressionou apenas Faraó, ele impressionou até os subordinados dele. Até a turma que estava lá ficou assim, esse menino é bom. No verso 38, diz que Faraó faz o seguinte, pergunta para os seus subordinados. Pessoal, alguém aqui conhece alguém melhor que esse menino aí? Vocês podem achar um homem melhor do que esse aí, que tenha inclusive o Espírito de Deus, olha que forte, que tenha o Espírito de Deus. Depois Faraó disse a José, olha, visto que Deus te revelou tudo isso, olha, eu acho que não tem ninguém que tenha discernimento e sabedoria como tu. Os termos que ele utilizou antes para se referir a um homem que ele deveria escolher. Gente, se José simplesmente fosse solto da cadeia, ele já estava contando com isso. Falei, nossa, tá ótimo. Ele nunca imaginar isso aqui. Isso aqui, para mim, não estava no escopo de imaginação de José. Na minha percepção, José não imaginava isso aqui. Claro que Deus tinha dado sonhos para ele, mas não um caminho tão rápido, né, tão eficiente, depois de tudo que ele passou, ao poder. E, gente, Faraó não simplesmente dá a ele uma função administrativa. Veja bem o que acontece aí no verso 40. Faraó, sem hesitar, diz para ele, você vai comandar a minha casa. Gente, não é mais a casa de Potifar, ok? Não é mais a casa de Potifar, é a casa de Faraó. Você comandarás a minha casa. Todo o meu povo se governará, todo, por sua ordem. Somente no trono serei maior do que tu, só no trono. E o Faraó disse mais a José, eu te coloco no comando de toda a terra do Egito. Que isso? O hebreuzinho, gente, o escravo, o rejeitado pelos irmãos, lembra dele? Que o pai recebeu a falsa notícia de sua morte e ficava lamentando a sua morte. Sim, o jovem ficou longe de casa, vínculos familiares rompidos, lançado numa jornada, saculejando dentro de uma carruagem de ismaelitas, lançado numa casa, sofrendo assédio,
tendo que ser acusado, depois de uma mais pura integridade moral, ser acusado de estupro, mandado para um buraco, para uma prisão debaixo da terra, para uma masmorra. O que está acontecendo aqui? E diz mais o texto, no verso 42, que Faraó tirou da mão dele o seu anel de selar, ou seja, agora quem assina por Faraó é José. Colocou na mão dele, e lembra da veste que ele ganhou do pai lá atrás? Aquela veste aristocrática, de mangas compridas, colorida, que os irmãos ficavam olhando, desdenhando. Aquilo era uma espécie de pré-anúncio daquilo que Deus faria na vida daquele jovem. Diz aí que Faraó o vestiu de traje de linho fino, e lhe pôs uma corrente de ouro no pescoço, e além disso, fez ele subir na segunda carruagem que Faraó tinha. Enquanto a carruagem andava, Faraó gritava: ajoelhai-vos! Mandando todo mundo, todos os egípcios, da mais alta elite egípcia aos mais baixos escravos, se ajoelhar diante do jovem hebreu. E assim Faraó o colocou sobre toda a terra do Egito. E o Faraó ainda disse ainda mais a José: eu sou Faraó, mas sem teu aval, sem a sua assinatura, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Meu Deus, que coisa extraordinária. O que está acontecendo aqui com José? Gente, depois o texto vai dizer que ele recebe o nome de Faraó, que ele casa com a filha de um sacerdote, Asenate, tem 2 filhos, Manassés e Efraim, e é curioso porque o nome Manassés e Efraim é quase como uma pista da sua biografia, né? No verso 51, no verso 52, diz que José deu o nome do seu primogênito de Manassés, por qual sentido? Porque Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa de meu pai. Deus me fez esquecer. E deu o nome também do segundo filho de Efraim, Efraim quer dizer frutífero. Deus me fez frutífero, me fez prosperar na terra da minha aflição. Que extraordinário. Mas acabaram os 7 anos de fartura. E José, gente, está fazendo um tour pelo império para conhecer, né? Agora é um gestor, ele é um primeiro-ministro de Faraó, então ele tem que conhecer os territórios onde ele vai exercer poder, então ele conhece os territórios todos, e aí chegou a fome, gente, chegou a fome, e quando a fome chegou, os egípcios procuraram Faraó e disseram: está todo mundo morrendo de fome. E aí Faraó diz assim: vá lá, procurem a José e façam tudo o que ele vos disser. E aí José começa a fazer a distribuição dos alimentos acumulados. E diz o texto que o que foi acumulado era incontável como a areia do mar. Era muito trigo, gente. Dava para sustentar o Egito, e não somente o Egito, muitos povos de regiões vizinhas. A gente vai ver isso na próxima pregação. Regiões vizinhas devem subir ao Egito para se alimentar daquele pequeno hebreu que está lá agora governando o Egito, administrando o Egito e cooperando para o bem comum daquela comunidade. Gente, para encerrar, eu quero falar algumas coisas aqui sobre essa mensagem que eu acho que tem tudo a ver. Gente, por trás de poderosos, por trás de poderes, há algo muito mais poderoso que nem sempre é visível. Deus, de alguma maneira, está instituindo e destituindo poderosos a hora que Ele quiser, porque Ele tem planos que a gente não consegue mensurar. Deus escolheu as coisas fracas e pobres, você sabe disso, 1 Coríntios 1:27 diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, que Deus escolheu as coisas mais humildes do mundo, as desprezadas e aqueles que não são, para reduzir a nada as que são. Por que Deus faz isso? O verso 29, 1 Coríntios 1:29, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Irmãos, parece lógico em um mundo em que as pessoas necessitam a todo tempo afirmarem suas posições, seus títulos, suas competências, suas habilidades, retomar a importância que existe em termos bíblicos de um Deus, que era o único que autenticamente podia baixar o seu currículo, puxar a carteira e dizer: sabe quem eu sou? Nesse mundo de afirmação de poder, nesse mundo em que os imperadores exerciam a mais extrema soberania sobre o mundo, Deus escolheu se apresentar ao mundo no esvaziamento do seu Cristo.
Deus escolheu te salvar não pela sua expressa e explícita exibição de poder e senhorio que ele tem autenticamente. Ele não é um faraózinho que Deus pode sabotar o seu poder com um servo hebreu. Não, ele é o todo realmente poderoso. É ele que constitui todos os poderosos, destitui e faz piada com eles, como fez com o faraó e continuará fazendo ao longo da saga bíblica. Gente, eu estou falando aqui de um Deus verdadeiramente Deus, unicamente Deus, que quando decidiu vir ao mundo para resolver o problema do mal, o fez se humilhando, se esvaziando. Filipenses 2,6, pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Como José se esvaziou, assumiu a forma de servo, como José, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou, como fez com José. Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para quem o nome de Jesus, ao nome de Jesus, se dobre todo joelho. Não foi o grito lá de Faraó, ajoelhem-se, para que se dobre diante dele todo joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Feche os seus olhos, meu irmão, minha irmã. Você tem um Senhor que poderia chegar aqui e demonstrar explicitamente o seu poder, mas ele escolheu o caminho, o padrão que o seu Deus, o seu Pai, revelou na história. Qual é o padrão? O padrão é que Deus está golpeando os poderes deste século de baixo para cima. Deus está golpeando os poderes deste século, minando os poderes deste século por meio do seu Filho, que entrou no mundo humilhado, carregando uma cruz. E quem é que estava oculto no corpo daquele jovem hebreu chamado Jesus, que morreu na cruz com seus 33 anos? Quem estava ali? O Verbo de Deus, o Todo-Poderoso, o Onipotente. E era no corpo desse Jesus que Deus decidiu vencer o mal e decidiu demonstrar o seu expresso poder. Quando ele chega aos discípulos e diz, todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o seu Senhor, meu irmão, que foi humilhado, mas Deus o exaltou sobremaneira. O exaltou sobremaneira. O colocou em lugares altíssimos. Por isso, meu irmão, nesse mundo de jogos de poder, em que os sábios e os entendidos se colocam na disputa de poder, o que um cristão pode dizer? Eu não tenho nada. Como Jesus se esvaziou, a gente também deve se esvaziar. Eu não tenho nada. Mas o Senhor pode. O Senhor pode fazer o que Ele quiser. O Senhor pode manifestar o que Ele quiser. Ele pode fazer o que Ele quiser através de quem Ele quiser. Mas lembre-se, Ele faz tudo isso para que ninguém se glorie diante dEle. Ninguém pode disputar essa glória. Essa glória é dEle. E a nossa vida só tem sentido quando é feita para a glória dEle. Amém, meus irmãos? Ore aí ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, conceda à tua igreja esse discernimento. O discernimento de aprender essa jornada de José, que é a jornada de Jesus, que é a jornada do povo de Deus. A jornada de gente que está tão fragilizada diante do poder de Deus, que se coloca frágil diante do mundo, não porque são pessoas derrotadas em si, mas porque são pessoas, ó Deus, que sabem, têm consciência de como são vulneráveis e frágeis diante daquele que tem todo o poder. Mas aprova o Senhor pela sua graça nos colocar neste mundo a serviço da tua glória, como vasos, como diz a tua palavra, em que o Senhor depositou um tesouro, o tesouro da tua graça. Isso não está em nós, isso não é a gente, isso envolve a tua glória, Senhor, envolve a tua majestade, mas nós te damos graças, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Todo-Poderoso,
o verbo de Deus, por meio de quem Deus criou todas as coisas e o fez herdeiro de todas as coisas, veio ao mundo como um servo sofredor, sofreu toda a humilhação, foi esmagado, foi humilhado publicamente, rejeitado pelos seus, como José foi rejeitado pelos seus, mas o Senhor o exaltou sobremaneira. Toda língua deve confessar, todo joelho deve se dobrar, todos devem reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Abençoe a tua igreja, Senhor, que possamos comer e beber para a tua glória, é a nossa oração em Jesus. Amém.